Inclusive nós vivemos em uma cultura, inclusive dentro de muitas igrejas, que interpretam o sofrimento como sinal de fracasso, como sinal de derrota. A lógica dominante é simples: se Deus está presente, está na sua vida, a dor deveria estar ausente. É isso que muita gente prega e fala por aí. Mas quando a aflição chega, muitos concluem também que a fé falhou e que algo deu errado ou que Deus se afastou. Paulo, ele então escrevendo essa carta, ele desmonta essa lógica, ele faz cair por terra essa lógica. Por quê? Em 2 Coríntios capítulo 4, ele não apenas explica o sofrimento, mas reformula completamente a maneira cristã de nós podermos enxergar o sofrimento. Para Paulo, a dor não é um acidente da fé, mas parte integrante do caminho cristão. O Evangelho não remove a nossa fragilidade, ele a redime, quer dizer. O apóstolo escreve a uma igreja que estava ali seduzida por líderes que associavam a espiritualidade à aparência, muitas vezes ao conhecimento, à eloquência, ao poder, ao sucesso. Um exemplo disso que na primeira carta ele já tinha falado dos diversos partidos que havia dentro daquela igreja e eles disputavam quem era o melhor. Então, contra isso, Paulo apresenta uma espiritualidade que é marcada por fraqueza, mas sustentada pela graça. Ele mesmo assumiu isso, ele explana isso sobre o espinho que ele tinha na carne. E ele diz então que ele até chegou ao ponto de que mesmo em meio ao sofrimento, à dor, à dificuldade, ele se gloriava, porque ele entendia que nesse momento ele podia ver de maneira bem clara a mão de Deus sobre a sua vida. Ele podia ver de maneira clara o agir de Deus. E ele diz, então, quando eu sou fraco, é que realmente eu sou forte. E ele diz lá que em meio ao sofrimento do espinho que havia na sua carne, ele pede 3 vezes para que Deus tirasse, então, pudesse livrar ele daquele espinho. Mas Deus fala algo muito maravilhoso para ele: a minha graça te basta. E aí, quando nós, como verdadeiros cristãos, olhando para a palavra de Deus, revestidos, alcançados, redimidos pela graça, nós olhamos para a nossa vida, sabemos que nós não estamos só, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dificuldades da vida. E aí Paulo então apresenta uma espiritualidade marcada por fraqueza, como eu falei, sustentada pela graça, onde o poder se revela precisamente onde o humano não pode se gloriar. É claro que eu digo com isso tudo que ninguém deve buscar o sofrimento ou a dor. Isso são coisas que às vezes você não precisa buscar. É claro que existe alguns sofrimentos, eu quero aqui fazer uma nota, dizer o seguinte: existem alguns sofrimentos que nós mesmos causamos. E muitas vezes eles são consequências dos nossos erros e dos nossos pecados. Mas muitas vezes, e até a gente vê que em alguns momentos a gente entra em crise, porque talvez nos momentos que mais a gente busca o Senhor, nos momentos que mais nós estamos diante de Deus, apresentando então e procurando ter uma vida correta, surge a dificuldade, surge a dor, surge o sofrimento. E muitas vezes nós achamos até que Deus está nos castigando, está fazendo alguma coisa. Mas sofrimento é igual a chuva. A gente saiu de casa, parecia que o céu estava ainda agora abrindo, parecia que ia renovar um solzinho, daqui a pouco chove e está aí chovendo, não é verdade? O sofrimento, a dor, muitas vezes é igual a chuva, é igual a tempestade. Não é à toa que esses momentos são chamados de tribulação, que é um sinônimo de tempestade. E aí uma coisa é certa, eu sempre falo isso: você não pode impedir que uma tempestade chegue. Você não pode impedir que a dor chegue, você não pode impedir que o sofrimento chegue, mas você pode se preparar para enfrentar cada um desses desafios na sua vida, e isso é muito importante. O contexto histórico e teológico desse texto é o seguinte: a segunda carta aos Coríntios é possivelmente a carta onde Paulo abre o seu coração, a carta mais pessoal, a carta onde ele chega a desabafar em alguns momentos, até por tudo aquilo que ele estava passando. Ele tinha plantado essa igreja e ele estava sendo acusado então de ser um pregador fraco, uma pessoa que não era eloquente, até porque muitos eram seguidores de Apolo.
E Apolo, então, era um eminente pregador, era alguém que tinha vindo lá da região de Alexandria, que hoje em dia, durante muito tempo é conhecido como Constantinopla. Era o centro, nós podemos dizer, acadêmico da época. E nós vemos então que Apolo falava muito bem. A gente vê que talvez Paulo estava sendo acusado porque em alguns momentos ele não tinha a mesma autoridade de Cefas, que foi chamado então ali para ser o líder da igreja, foi o que pregou em dia de Pentecostes, era considerado por todos o cabeça. Não que a gente defenda que Pedro foi o primeiro papa ou qualquer outra coisa desse tipo, nada disso. Mas nós sabemos de toda a eminência que Pedro ganhou, não é verdade? E nós vemos então que ele não era como Pedro. E aí alguns até mais espirituais diziam assim, nós somos de Cristo. Alguns falavam que era de Paulo. Paulo tinha sido plantador, tinha sido aquele que tinha começado aquela igreja. Ele então, Paulo, defende não apenas seu ministério, mas o próprio evangelho da cruz, ameaçado por uma teologia triunfalista. O que significa isso? Uma teologia triunfalista é uma teologia que enxerga a nossa vida sempre como uma vida de vitória. Se você crê em Jesus, se você é fiel, você não pode passar dificuldade. Você não pode passar desemprego, você não pode passar doença, você não pode passar por alguns momentos, porque isso na realidade é sinal de fraqueza. Mas nós não cremos dessa maneira. Nós cremos que uma das coisas que Jesus deixou bem claro no seu ministério foi olhar para o ser humano com as suas dores, com os seus pecados, com os seus erros e se compadecer. Diz o texto lá de Mateus, capítulo 7, que Jesus olhava para aquelas pessoas, Mateus 9 quer dizer, ele olhava para aquelas pessoas e ele viu a aflição daquele povo, que era como ovelhas sem pastor, que andavam de um lado para o outro sem orientação. E quantas vezes, irmãos, antes de nós conhecermos ao Senhor Jesus, todos nós éramos assim. E aí ele se compadeceu. Jesus é aquele que é a encarnação da misericórdia. E misericórdia é literalmente se colocar no lugar do outro. E Jesus foi aquele que se colocou no nosso lugar. Então é esse evangelho, é essa fé que nós temos que ter. Paulo estabelece aqui, nós podemos dizer no capítulo 4, versículo 7, algo muito importante. E ele fala, nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida, mas nós somos como vasos de barro, vasos, nós podemos dizer simples, vasos que são frágeis. E ele diz no capítulo 4, versículo 7, temos esse tesouro. Que tesouro que ele estava falando? O tesouro do evangelho, o tesouro da graça, em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas sim de quem? De Deus. Então você tem um tesouro no seu coração, na sua vida, mas você é barro. Você é um vaso simples. Você não é aquele vaso de porcelana, aquele vaso lá importado, caríssimo, que certamente alguém te deu de presente ou trouxe, ou em algumas casas de rico, vale milhões. Você é um vaso que talvez é aquele vaso que é colocado do lado, é aquele vaso que quando a gente compra aquela plantinha no mercado, vem um vasinho simples e que às vezes a gente até joga fora, não é verdade? É assim que eu e você somos. E é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Mas quando você precisa colocar um tesouro, você nunca vai colocar numa embalagem, num vaso que fosse simples. A não ser que você seja tipicamente, como a maioria aqui é mineiro, esperto, e esconder um tesouro onde ninguém imagina que esteja escondido, não é verdade? Não é assim o mineiro? O mineiro dá aula nesse sentido, Tá? Mas fora assim, qual é a tendência? Se você tem uma coisa que é um tesouro, uma coisa muito rica, você vai colocar numa bela embalagem, num lugar muito bonito, guardando aquilo. Mas olhar para a nossa vida, nós somos esse vaso simples. E é interessante, tudo que vem depois, inclusive o versículo 8 e 9, é uma explicação dessa verdade. O vaso é frágil, o tesouro é eterno. O sofrimento não nega o evangelho, ele o evidencia. Por quê? O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. No mundo tereis o quê? Aflições. Ele falou outra coisa também. Por causa do meu nome, vós sereis o quê? Perseguidos de todos. A perseguição muitas vezes começaria dentro da própria o quê? Casa. E aí quando a gente olha para esse tipo de coisa, a gente tem que entender o seguinte: temos que pregar o evangelho da realidade. Nós não temos que pregar o evangelho da ilusão. Tem muita gente pregando o evangelho que ilude as pessoas, que engana as pessoas. Nós temos que ser, então, claros na nossa pregação, porque Jesus ensinou assim.
Jesus não disse que a nossa vida seria momentos onde a gente não estaria passando por dificuldade, por sofrimento. Pelo contrário, ele disse que muitos morreriam por causa do seu nome. Ele diz ainda mais, muitos seriam presos, muitos seriam levados diante das autoridades por causa do Evangelho. O Evangelho que incomoda, o Evangelho que é luz, que em meio a esse mundo que nós vivemos, traz naturalmente um conflito, porque a nossa mensagem é outra. A nossa mensagem não é a mensagem desse mundo, a nossa mensagem é outra. É uma mensagem, então, que fala de esperança, é uma mensagem que confronta os erros, os pecados da sociedade, e certamente tudo isso iria trazer sofrimento. E Jesus preparou os seus discípulos dessa maneira, sabedores de que eles estariam enfrentando o quê? Desafios. Eu acho uma das coisas mais impressionantes, antes da gente entrar aqui nos pontos, é quando então Pedro e João são presos, são ali muitas vezes ameaçados, e aí até certamente rolou ali, né, uma surra, rolou um castigo, mas o que eles falam? Eles voltam alegres, jubilando. Gente, apanha e volta sorrindo, apanha e volta fazendo festa, porque eles se sentiram dignos de sofrer por causa o quê? Do Evangelho. Se você fizer uma campanha aqui na igreja, e essa campanha falar da seguinte maneira: irmão, a partir de segunda-feira nós vamos fazer uma campanha, essa campanha é o seguinte: você quer sofrer por causa de Cristo, vem aqui na igreja. Duvido que apareça alguém. Aparece? Duvido que apareça alguém. Nós vamos fazer toda uma preparação para você se tornar digno de sofrer por causa do Evangelho. Duvido que aparece. A gente não quer saber de sofrimento. A vida, gente, já traz um monte de sofrimento. E você ainda quer arrumar mais problema? De jeito nenhum. E você não precisa fazer isso. Você não precisa buscar sofrimento. Você tem que ser verdadeiramente autêntico, alguém que sirva o Evangelho, e os sofrimentos vão sair naturalmente, eles vão surgir naturalmente. Então a primeira coisa que nós vamos aprender aqui é a pressão real da vida cristã. O que Paulo fala no versículo 8, a parte A? O que ele diz? Vamos repetir lá a parte A? O que ele diz? Em tudo somos... Não, só a primeira parte. É isso aí mesmo que vocês já falaram. Deixa eu só tomar uma água aqui. Ele não diz em algumas coisas, ele não fala em pequenas coisas, somente alguns dias da semana. Ele diz o quê? Em tudo somos atribulados. Ele está falando de tribulação, mas é uma tribulação que nos é imposta, ela não surge naturalmente. Provavelmente essa tribulação aqui seria as aflições daqueles que se levantam contra nós porque nós pregamos a verdade. E ele diz, em tudo seremos o quê? Atribulados. A palavra aqui, atribulado, carrega a ideia de pressão intensa, como algo sendo comprimido, ou seja, você vai ser apertado de todos os lados. É essa a ideia, né? Paulo não fala aqui de desconfortos leves, mas de aflições reais, múltiplas e constantes. Em tudo somos o quê? Atribulado. Em tudo. A pressão não é seletiva. A pressão é sempre. Ela não é simplesmente um episódio isolado. Ela é abrangente. Envolve tudo aquilo que nós fazemos. Por isso, irmãos, que quando a gente fala até de pregar o Evangelho, tem muitas pessoas que elas se iludem, que ela vai pregar uma mensagem que ela considera nobre, linda, maravilhosa, a mensagem da esperança, que um dia você chegou à conclusão pela ação do Espírito Santo que essa mensagem mudou a sua vida, e você então vive hoje o que é bom, você vive as bênçãos de Deus e você quer isso para outras pessoas. Aí você às vezes se pergunta assim, por que as pessoas não aceitam essa mensagem? Por que elas confrontam comigo? Por que elas fecham o coração? Por que eu passo a ser uma ameaça? Por que eu sou taxado de fanático, de um monte de outras coisas? Porque a nossa mensagem, ela incomoda. Ela é luz em meio às trevas.
E essas pessoas certamente vão se levantar. Então não crie uma ilusão de que você vai pregar o evangelho e vai todo mundo falar assim, não, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Tem até aqueles que são mais amistosos, porque hoje nós vivemos no tempo do politicamente correto. Então, para não ficar mal com você, fala assim, que mensagem maravilhosa. Mas eles não estão nem aí para aquilo que você está pregando, Eles não estão nem aí para o que você está pregando. É gente que às vezes gosta de ouvir o evangelho, tem o ouvido ali aberto para algumas coisas, mas não quer viver de maneira abrangente. E muitas vezes Paulo, ele está mostrando justamente isso. Paulo, ele não espiritualiza a dor, não também a minimiza, não a romantiza. Na teologia reformada a partir desse texto, a Escritura, ela nunca promete imunidade ao sofrimento, mas redenção ao sofrimento. Tanto que Calvino dizia o seguinte, Deus, preste bem atenção nisso aqui, não poupa os seus filhos do combate, para que aprendam a depender exclusivamente da sua graça. Deus vai deixar você passar pelo combate, pela luta, mas é para você aprender a depender da sua graça. A fé cristã, então, ela não anestesia o nosso lado emocional. Você pode estar sob pressão e ainda assim estar exatamente no centro da vontade de Deus. Muitas vezes nós achamos o contrário. Se surgiu problema, se surgiu dificuldade, nós achamos que nós estamos fora da vontade de Deus. É justamente o contrário. Quando você está no centro da vontade de Deus, aí que surgem as dores. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é o seguinte, o diabo, ele não está preocupado com quem já está caído. O diabo está preocupado com quem está de pé. O diabo está preocupado com aqueles que fazem parte do exército de Deus e que estão atacando, nós podemos dizer, os principados e as potestades, pregando o evangelho, vivendo o evangelho. É igual numa guerra. Numa guerra, o exército não está preocupado com aqueles que estão feridos ou já estão mortos, caídos. O outro exército está preocupado com quem está mandando tiro para o outro lado. A realidade toda é essa. E muitas vezes, quem é que vai ser incomodado pelo diabo? Gente, quem é que vai ser mais tentado? É quem não conhece o evangelho ou quem conhece o evangelho? Somos nós. Somos nós. Nós vamos ser tentados, nós vamos ser incomodados, nós vamos ser muitas vezes confrontados, e é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Aqui Paulo cria o primeiro grande contraste. Ele diz, que na realidade, e aí é o segundo ponto, ainda que nós sejamos atribulados, ele fala o seguinte, nós não devemos viver angustiados. E aí ele diz, a dor tem limites impostos pela graça. Então ele diz, ainda que atribulados, porém não angustiados. É a segunda lição que nós aprendemos, a dor tem limites impostos pela graça. Aqui Paulo, então, ele fala de um contraste. Angustiados traz a ideia de estar sem saída, encurralados, esmagados até o fim. Paulo diz, somos pressionados, mas não esmagados. Então isso é muito importante. Ainda que você seja pressionado de todos os lados, você não precisa se angustiar. Você não precisa viver como aqueles que não têm esperança. Você pode viver de fato confiante de que você não está sozinho. E ainda quando lhe parece faltar as forças, é nesse momento que Deus está com você. Então isso revela algo muito fundamental. A aflição é real, mas ela não é absoluta. Ela vai até onde Deus permite, e não além. O exemplo disso, Jó. Você já parou para pensar tudo que Jó passou? Será que nessa terra alguém já sofreu mais do que Jó? Pensando, a não ser Jesus, em tudo aquilo que ele carregou. Não tem outra pessoa além de Jó que tenha sofrido a não ser Jesus. Humanamente falando, talvez foi um homem que encarou a tragédia de uma maneira assim, tudo muito rápido na sua vida. Perde todos os seus bens, perde seus filhos, fica doente, e tudo isso, por trás, havia um plano maior, havia uma disputa. O diabo queria que ele negasse a Deus de todas as maneiras, não é verdade? E Deus queria que ele pudesse, e estava ali, investindo na sua fidelidade. Tem gente que erra, e que diz que Jó não pecou. Isso é heresia, gente. Jó, ele pecou como qualquer um de nós pecou. E ele falou muita coisa que Deus o repreendeu. Mas uma coisa é certa, ele jamais abandonou a Deus. Amém? Isso é muito importante. Até dentro de casa, aquilo que Jesus falou, irmãos,
Olha o que Jesus falou: os inimigos surgem dentro da sua própria o quê? Casa. O que a mulher dele fala? Amaldiçoa Deus e o quê? E morre, né? Você está um lixo, você não serve para mais nada, você perdeu tudo, morre. Ali a gente viu a amargura de uma mulher, porque muita gente fala de Jó, mas é a amargura daquela mulher de ter perdido todos os seus filhos, ter perdido a sua família. Certamente uma dor muito grande, mas Jó não negou. Na teologia reformada, a soberania divina não remove a dor, mas ela delimita. Ou seja, o diabo não pode fazer o que quiser na sua vida, somente aquilo que Deus permitir. Na cabeça do diabo, o que ele faz? Ele te tenta para te derrubar. Deus pode usar uma tentação como uma aprovação. E eu sempre costumo dizer também, ninguém é aprovado para ser rebaixado. A gente é aprovado para crescer. Vamos passar a pensar nisso numa prova. Para que a gente faz prova? Não é para passar de nível? Não é para um 8 ano, não é para uma outra série, não é para um novo emprego. Então, quando a gente passa pela prova, é para crescimento. E Deus muitas vezes usa o quê? A dor, a aflição. Então, quando a gente olha para isso, nenhuma aflição pode atravessar os limites estabelecidos pela mão paternal de Deus. Então, quando a gente olha para isso, a dor, ela não define o fim da sua história. O sofrimento, ele não tem autoridade final sobre você. E é por isso que o terceiro ponto fala outra realidade, a perplexidade. Mas a perplexidade sem desespero. O que é ficar perplexo? É ficar abalado ali, é você ficar assustado, é você ser surpreendido por mais notícias. Mas tem um salmo que diz que aquele que confia no Senhor, ele não se atemoriza de más notícias. Por quê? Ele sabe que Deus está no domínio o quê? De todas as coisas. Amém? Isso é muito importante. Então ele fala assim, perplexos, assustados, porém não desanimados. Amém? Então muitas vezes tem coisas que nos choca, tem coisas que deixa a gente às vezes de queixo caído, tem coisas que às vezes deixa a gente ali assustado, mas você não precisa então ficar desanimado. Perplexo significa não compreender totalmente, ficar sem resposta clara. É como então uma notícia que chega, você fica tão ali perplexo que você fica sem ação. Você gira ali um pouco numa certa confusão, sem saber de fato o que está acontecendo. Principalmente quando acontece, né? Casos de morte, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente horas antes estava junto e aí amanhã ou depois já não está mais. Quantas coisas que acontecem, não é verdade? Quantas notícias que chegam, mas nós não temos que temer, porque Deus está no controle, então, de todas as coisas. Paulo está dizendo aqui algo profundamente pastoral. É possível amar a Deus e não entender de cara o que Ele está fazendo. Amém? Isso é importante. Isso é o tempo. Deus, muitas vezes, nos dá tempo em meio a todo aquele processo para que a gente possa aprender sobre Ele. Certamente, se Paulo tivesse entendido o propósito do espinho, de cara, ele não tinha pedido para Deus tirar 3 vezes. Tinha pedido? Se ele soubesse? E aí, ele escreve 2 coisas que são importantes. Deus fala para ele que a graça era suficiente, mas que aquele espinho estava na carne dele para que ele não se gloriasse das visões que ele teve o privilégio de ter junto de Deus. Então, 2 coisas. Tinha um propósito. Mas ele só aprendeu isso depois, ele não aprendeu de cara. E quantas vezes que acontece coisas na nossa vida e a gente não sabe porque aquilo está acontecendo. Então é muito importante que você entenda isso, é possível amar a Deus, estar sendo fiel a Ele, e mesmo assim não entender o que Ele está fazendo. Mas ele completa, não desanimados, isto não é, entregue aos desespero, não abandonados à desesperança. Irmãos, nós temos uma esperança que é real. A palavra de Deus diz que a esperança que vem de Cristo, ela não se confunde. Essa esperança nos leva a ter perseverança. E ainda que venham as dificuldades, nós perseveramos porque nós confiamos de que um dia tudo aquilo que Jesus prometeu vai se cumprir plenamente na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. Amém? E é por isso que nós continuamos. Nós não vamos desanimar. Há muitas pessoas que qualquer dificuldadezinha já está desanimando, já está entregando. Eu fico vendo, irmãos, muitas vezes algumas lições que a gente tem.
É claro que algumas coisas até são exageradas, né? Eu gostava muito, na época de adolescente, de ver a série lá, Rock, né? Onde ele apanhava a luta inteira, mas no último momento ele dava nocaute no cara. Talvez isso seja uma ilustração da nossa vida. Às vezes a gente pode apanhar a vida inteira, mas a nossa vitória está garantida. Nem que seja aos 45 do segundo tempo, não é verdade? Tá? Com um gol de mão, igual Maradona. Estou brincando. Agora não pode ter mais gol de mão, porque tem o VAR, não é verdade? Mas o Rock era assim. Apanhava. E a igreja, irmãos, até tem uma frase que se tornou icônica, é isso. Que a igreja era igual massa de pão. Quanto mais apanhava, mais o quê? Ela crescia. Então, quando a gente olha para esse tipo de coisa, assim é a nossa vida. Então, é muito importante que nós tenhamos essa compreensão. A fé reformada diz, não é a fé na compreensão total, mas a fé na fidelidade. Talvez você não compreenda, mas você pode descansar que o Deus que te assiste, Ele é fiel. Herman Bavinck, ele diz, a fé descansa no caráter de Deus, não na clareza das circunstâncias. Quem nunca perguntou, Senhor, por que logo eu e por que isso está acontecendo na minha vida? Quem nunca fez essa pergunta? E essa pergunta muitas vezes nós vamos enxergar no final lá do processo, quando muitas vezes Deus permite que a gente passe ali pela dor, pelo sofrimento, e aí a gente chega lá na frente e louva a Deus, porque em meio a tudo isso nós não sucumbimos. Nós não tropeçamos, nós não caímos, nós não ficamos pelo caminho, porque Deus nos fortaleceu para que a gente pudesse continuar. Questionar não é apostatar. Durante muito tempo a igreja teve um problema sério com a dúvida. Existem vários tipos de dúvida. Você perguntar para Deus, você questionar diante de Deus, não é errado. O problema é você murmurar, é você querer culpar Deus pelo que está acontecendo. Quando você olha para a sua própria vida e você muitas vezes percebe, com o tempo, e isso também é a obra do Espírito Santo, de que nada que acontece na sua vida é por acaso, e em segundo lugar, muitas das coisas que acontecem é por causa de que nós somos pecadores, e que nós somos causadores também de muitos males na nossa vida, você tem uma perspectiva diferente. É de que em vez de você só reclamar, você pede a Deus o quê? Que Ele te tenha misericórdia de você. E Deus, e Jesus, quer dizer, é aquele que é misericordioso. Porque misericórdia é se colocar no lugar do outro, e Ele se colocou no nosso lugar. Ele se colocou no nosso lugar, Ele assumiu a cruz que era nossa. Então, não entender não é o mesmo que perder a fé. Deus, Ele não fica de maneira nenhuma incomodado, né, com aquilo que nós muitas vezes perguntamos para Ele, mas que você possa, ainda que questione, ainda que você pergunte, você possa ter a sua esperança nele, porque primeiro, Ele ouve a sua oração, e Ele sempre faz o melhor na nossa vida, amém? Ainda que naquele primeiro momento a gente não entenda ser o melhor. Mas em quarto lugar, a perseguição sem abandono. O que diz o versículo 9, a primeira parte? Perseguidos, porém o quê? Não desamparados. Perseguidos indica oposição externa, hostilidade real por causa do Evangelho. Mas Paulo afirma, não desamparados, ou seja, não sem sustento, não sem alguém que esteja ao nosso lado. Deus é aquele que verdadeiramente está conosco, e é muito importante isso, nós não estamos abandonados por Deus. Deus não esqueceu de cada um de nós, ainda que a dor seja muito. Irmãos, eu trabalhei, quando eu estava em Cachoeiro de Itapemirim, durante algum tempo na capelania, ajudando na capelania e também muitas vezes substituindo o capelão do hospital evangélico. E a gente sabe o que é você assistir pessoas num leito de enfermidade com muita dor. Eu já tive algumas experiências de pessoas estar ali quase tendo um momento de falecimento, com muita dor, em câncer terminal, segurando a sua mão. Eu lembro de alguém que se chamava também Marcelo, era meu xará, e ele estava com tanta dor, gente, que eu nunca vi alguém apertar minha mão tanto forte como ele apertou, de tanta dor que era. E a gente sabe que tem muita gente assim. Eu não sei se você já entrou na ala de um hospital onde estão pessoas isoladas, com câncer terminal. São coisas, às vezes, terríveis, que às vezes a gente não tem a ideia do que pode acontecer e do que está acontecendo. Mas mesmo assim, eu lembro de um dia que eu fui chamado pelo presbítero da minha igreja para visitar uma tia dele. E ele falou assim, ela está no isolamento, e ela está com câncer terminal.
E eu falei assim, o que eu vou falar para essa mulher? O que eu vou falar para essa senhora? E eu cheguei lá, aquela senhora caquética, magra demais, em sofrimento, ela abre um sorriso e ela diz assim, Jesus está me esperando, Jesus está me chamando. Essa noite eu tive um sonho e eu já estava lá caminhando nas ruas celestes. E aí, irmãos, ela falou assim, pastor, eu não peço que o senhor ore mais por mim para que Deus me cure e me faça, eu quero ir para o céu, eu estou esperando isso. Eu só peço que essa minha passagem, quando eu for para o céu, eu não tenha mais dor, só isso que eu queria, né? E aquela mulher me animou, gente, aquela mulher me trouxe um testemunho de fé muito grande. E quantas pessoas, muitas vezes estão sofrendo, e elas estão ali, em vez de praguejar, reclamar, elas estão glorificando a Deus. E tem muita gente sofrendo. Ontem, eu vi um vídeo que me impressionou. Todo mundo sabe o que está acontecendo no Irã nesses últimos dias. Muitas pessoas, alguns dizem que já morreu mais de 70 mil pessoas. Não sei se é verdade, porque nada do que vem do Irã, da Coreia do Norte, da China, desses países fechados, a gente tem uma realidade dos números, né? Então, se morreu 70 mil, acho que pode ter morrido muito mais gente. Mas a gente vê, sabe o que tem acontecido na China? Em meio a sofrimento, em meio a perseguição, a igreja reunida glorificando a Deus. Está acontecendo um avivamento lá no Irã, nem por causa disso, da perseguição. Quantas coisas que Deus pode fazer, irmãos, quantas coisas que Deus quer fazer, e Ele assiste aqueles que estão em sofrimento. Muitas vezes a gente está com a unha do pé, desculpe falar isso, mas é uma coisa mais simples, né? Que pode ser cuidado, né? A gente está com a unha do pé, né, encravada, e a gente acha que é o fim da nossa vida. A gente às vezes não sabe que tem pessoas, esses dias eu vi um relato, na África, na Nigéria, que aquele grupo Boko Haram entrou numa igreja e para que conseguisse calar, olha o que eles fizeram, conseguisse calar alguns pregadores, eles cortaram a língua de 4 pregadores lá na Nigéria. Cortaram a língua para eles não pregarem mais. Irmãos, você já parou para pensar o que é sofrimento? Mas Deus não abandona essas pessoas. Deus não abandonou essas pessoas. Então, quando a gente olha para esse tipo de coisa, é muito importante que a gente entenda isso. Ainda que a gente possa ser perseguido, nós não estamos desamparados. Aqui está a verdade crucial. As pessoas podem nos rejeitar sem que Deus nos rejeite. A presença de Deus não se mede pela ausência de oposição, mas pela fidelidade no meio dela. Spurgeon dizia, Deus está mais perto dos seus servos quando eles se sentem mais sozinhos. A rejeição humana não é evidência do abandono divino. Deus permanece quando todos se vão. Mas, outro ponto importante, a queda que não termina em destruição. Versículo 9, abatidos, porém não destruídos. Abatidos descreve alguém que é lançado ao chão, derrotado momentaneamente. Mas Paulo diz, não destruídos. O cristão pode cair, mas não é aniquilado. Pode sangrar, mas não é eliminado. Pode chorar, mas não é vencido. A perseverança dos santos não significa ausência de quedas, mas preservação final pela graça. Eu lembro, e certamente vocês devem lembrar, de uma cena icônica também dos Jogos Olímpicos, uma maratonista que ela chegou talvez algumas horas depois que tinha acabado a maratona. E ela chegou lá toda torta, cheia de cãibra, né? E conseguia ainda correr, conseguiu lá, o pessoal ajudou, ela conseguiu vencer e cruzar a linha de chegada. Talvez eu e você chegue lá sim, mas o importante é que a gente vai chegar. Amém? É isso que é importante, a gente não pode desanimar, irmãos. A marca de alguém que é salvo é a perseverança. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, se sua vida, estiver nas mãos do Senhor, você vai vencer. A palavra de Deus diz que nós já somos mais do que vencedores. Essa expressão, ser mais do que vencedores, é que você já sabe o final. Você já sabe o final. Esses dias, por exemplo, ano passado, todo mundo sabe que eu sou flamenguista. O Flamengo ganhou tudo. Esse ano começou a perder tudo e o pessoal fica todo mundo zoando, né, e falando, tal, não sei o quê. Mas, gente, eu fico olhando para esses exemplos, né, e muitas vezes você vê lá no esporte e tal. É tão bom. Já pensou se você tivesse essa tranquilidade,
né? Mesmo tendo o Tite como técnico, né? Você sabendo o final, e sabe, não, lá no final nós vamos vencer, não é verdade? Não é assim, ô Donizete ali, né? Mas se soubesse, você já entra mais motivado, né? Mas quando você não tem essa certeza, quantas pessoas não têm a certeza? Elas acham que o primeiro obstáculo surge já é derrota. Nós somos mais do que vencedores. Isso não é teologia da prosperidade, isso é confiança no Deus Todo-Poderoso. Amém? Tem muita gente que acha que ser mais do que vencedor é porque está com o carro 0 quilômetro, é porque está com a conta cheia de dinheiro, é porque está lá, ele não está entrando em depressão porque não foi viajar para a Europa, para Paris, não é verdade? Porque um dia eu tive uma ovelha que me procurou e falou assim: pastor, estou muito triste porque esse ano eu não vou para a Europa. Né? Ela estava meio triste, estava para baixo. Né? Não, não é assim, não é essas coisas. É a certeza que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo que você passe uma vida inteira sem ter aparentemente nada, se você tem Jesus, você tem um maior tesouro, e é isso que importa. Amém? Isso que importa. Os santos, tá, podem tropeçar gravemente, mas jamais cair fora das mãos de Deus. Sabe onde está essa declaração? Nos cânones de Dort, tá, que foi uma confissão de fé também, feita no passado também, que a igreja também subscreve a essa confissão. Cair não é o mesmo que perder. A graça nos levanta antes da destruição nos alcançar. E aí, outra coisa, agora no versículo 10, o padrão da cruz como caminho da vida. Aqui Paulo une tudo à cristologia da cruz. A dor do cristão não é aleatória, ela segue o padrão de Cristo. O que ele diz? Levamos a morte de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nós. A cruz precede a glória. É por isso que Jesus falou que se alguém quisesse de fato o seguir, tinha que tomar a sua cruz e negar-se o quê? A si mesmo todo dia. Hoje em dia, as coisas que mais as pessoas querem é se autoafirmar, achar que são alguma coisa. Mas diante de Jesus nós não somos nada, diante de Deus nós não somos nada. Nós somos como uma neblina, nós somos o pó, e mesmo não sendo nada, e apesar de nós, Deus é o Deus da graça. Deus é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. Ele olha para pessoas tão insignificantes como nós somos e se compadece de nós. Ele estende a sua mão, Ele coloca a sua mão sobre a nossa cabeça, Ele nos guia. Uma das coisas que eu acho fabuloso é quando a gente abre lá em Atos, em meio a toda a perseguição que a igreja estava passando, e tem um relato de Atos que diz assim: e a igreja crescia, a igreja se expandia. Sabe por quê? Havia um fator predominante nisso aí: a mão de Deus estava sobre eles. Amém? Isso é muito importante, quando a mão de Deus está sobre a nossa vida. A eternidade, ela ressignifica a dor. Então, versículo 17 e 18, ele então fala lá de forma bem clara: o sofrimento é o quê? É real. Não tem como negar. Você não é budista para ficar com a mãozinha fazendo assim, dizendo: o sofrimento não existe, o sofrimento não existe. O budista faz isso. Você sabia disso? O budista nega o sofrimento. Ele nega o sofrimento. Você também não é hinduísta. O hinduísta, o camarada lá que tem um grupo dos hinduístas chamado faquis. Sabe o que é o faqui, né? Ele botava uma cama de prego e deitava em cima da cama de prego para se autopenalizar. Mas ele tinha toda uma terapia. Ele dizia então para si mesmo que ele não estava sofrendo. Um exemplo disso: eu tenho um amigo que foi há muitos anos atrás missionário na Índia. O negócio era tão feio que esses hinduístas, eles pegavam 2 ganchos, e ficavam aqui nessa parte aqui do nosso lombo aqui, botavam um carrinho e botavam uma pedra gigantesca e puxava com aqueles ganchos o carrinho, tá? E dizia: o sofrimento não é real. Ninguém precisa fazer isso. O sofrimento é real. Não adianta você dizer que não existe. O problema todo é o seguinte: é que você tem que entender que Deus é aquele que age em meio ao sofrimento. Muitas vezes ele vai ser pesado e profundo. Ele vai durar um longo tempo. Mas é importante você ter a confiança plena de que em meio a esses momentos você não está sozinho. Mas diante da eternidade, e é por isso que ele fala assim: não atentando para as coisas que se veem, porque certamente, irmãos, a gente vê, é tão importante, eu acho isso muito importante, quando a gente se identifica com o sofrimento do outro.
Mas tem gente que está tão sofrendo, que em vez dele chegar e olhar para o outro também que está sofrendo, ajudar, eu já vi gente disputar sofrimento. Já viu gente assim? Eu estou com dor de cabeça. Não, mas você não viu nada, eu tenho uma enxaqueca há 30 anos. Eu estou mancando, gente, que eu estou com fascite plantar, ou seja, o famoso esporão no pé. Isso me ataca de vez em quando, é um problema. Aí eu falo assim, eu tenho fascite plantar. O outro fala assim, mas eu tenho reumatismo, né? Eu tenho isso, tenho aquilo. E aí o pessoal começa a disputar o sofrimento, né? Aí tem gente até que acha que é mais crente porque está sofrendo mais. Nós não podemos partir desse princípio. Até porque, eu digo isso com toda sinceridade, bem claro, se você procura sofrimento e você gosta de sofrer, primeiro, você está mentindo, porque ninguém gosta de sofrer. Ou se houver a possibilidade de você gostar de sofrer, você tem um problema de desvio de personalidade, psicológico. Você então é o quê? Um masoquista. Tá? E se você gosta de ver alguém sofrer, você é um sadomasoquista. Então, uma coisa certa, ninguém gosta de sofrer. Mas diante da eternidade, todo sofrimento é o quê? Momentâneo. Por isso que ele fala, olhando para as coisas que não se veem. A glória futura não apenas compensa, ela supera. Então, para a gente poder encerrar, Paulo nos ensina então que, em primeiro lugar, a dor não nega a fé. Segunda coisa, a fraqueza não invalida o seu chamado. Você é fraco. E quando você tem consciência de que você é fraco, o poder de Deus se manifesta em meio à fraqueza. Outra coisa, o sofrimento não escreve o último capítulo. O último capítulo pertence o quê? A glória que será manifesta na nossa vida. A glória de Deus. A teologia, então, reformada, ela não promete um caminho fácil, mas um caminho seguro, sustentado pela soberania de Deus e iluminado pela esperança eterna. Então, primeira coisa, para aplicar na sua vida, lembre bem disso, não interprete a sua dor como abandono. Deus não te abandonou. Segunda coisa, permaneça fiel mesmo sem entender tudo. Uma hora você vai entender. Às vezes a gente é lento para entender, mas uma hora você vai entender porque está acontecendo. Olhe para além do visível. A eternidade está logo ali. Você pode pensar que não, mas está logo ali. Você nem sabe quando, não é verdade? E é muito importante que você possa realmente crer nisso. E, para terminar, uma frase de Charles Spurgeon. Deus, preste bem atenção nessa frase, nunca desperdiça a dor do seu povo, porque Ele nunca desperdiça nada do que toca. Vou repetir. Deus nunca desperdiça a dor do seu povo, porque Ele nunca desperdiça nada do que Ele toca. Então é muito importante, se Ele permitiu que você passasse por isso, pela dificuldade, pela dor, você não está sozinho, Deus está do seu lado. É aquele momento como nas pegadas da areia, né? Ele está te carregando muitas vezes no colo, e você às vezes não está percebendo. Então é muito importante que você hoje possa se colocar diante de Deus, e saber que Ele tem cuidado de você. Muitas vezes a gente quer coisas aparentes. Tem muita gente na teologia aí que quer que Deus prove. Deus não precisa provar. A palavra de Deus diz que Deus já prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós quando nenhum de nós merecíamos. Nenhum de nós merecíamos. Todos nós éramos o quê? Pecadores. Ele já provou o seu amor. Amém? É igual aquela ideia lá. Não, o melhor de Deus está por vir. Gente, o melhor de Deus já veio. Nasceu em Belém. Foi colocado uma manjedoura. Da manjedoura aponta o quê? Para a cruz, morreu na cruz. A cruz aponta para o túmulo, ao terceiro dia ele ressuscitou. E esse, que é o melhor de Deus que já veio, reina para todo sempre. Que Deus nos abençoe e que Deus fortaleça a nossa